Olá, guerreiros, tudo bem? Aqui quem fala é Márcia Bernardo, professora de língua portuguesa, que veio aqui fazer a correção da prova da UF, que foi realizada ontem, né, para nível superior. Então a gente vem trazer aqui, junto com focado no edital, né, todas as considerações, todos os comentários sobre a prova. Antes de iniciar propriamente dita a prova, né, a correção, perdão, na realidade eu queria falar sobre a língua portuguesa. A gente já dá aula há algum tempo, né, então a gente vê que os alunos ficam muito focados em outras disciplinas, porque acham que a língua portuguesa já é a sua língua materna, então conhecem tudo da língua portuguesa. Mas é importante estudar focado, né, na língua portuguesa também. A prova de ontem estava muito tranquila, não tinha nem tanta questão interpretativa. O aluno, o candidato que realmente estudou, tinha condições até de gabaritar. Então, a gente precisa entender que língua portuguesa é um diferencial nos concursos, sim. Né? Então, se a gente estudar com afinco, a gente vai chegar onde a gente precisa chegar, que é a nomeação, ok? Então, pensem nisso, porque, como eu disse, a gente viu alguns erros, alguns candidatos reclamando de questões, né? Mas questões que eram um pouco óbvias. Claro que nem todas eram, mas para quem estava estudando, eram sim. Então, pensem nisso, né? Na necessidade de realmente doar, né, um tempo para se dedicar à língua portuguesa também, ok? Então vamos iniciar aí a correção. O texto 1 fala sobre o amor de um cachorro pelo seu dono, né? É o texto A Disciplina do Amor, da Lígia de Telles, onde ela vem contando a história aí de um cãozinho que sempre esperava o seu dono no mesmo horário, quando ele vinha do trabalho, e ele tinha essa desculpe-me, e ele tinha essa rotina, né, de ir sempre para a esquina, esperar o dono chegar. Um dia, era época de guerra, um dia o dono, né, o jovem, foi convocado para participar da guerra. E aí ele nunca mais voltou, ele acabou morrendo lá em batalha, né, nunca mais voltou. Mas o cãozinho, ele continuou todos os dias indo para o mesmo ponto de onde ele sempre esperava lá o seu dono chegar, porque para ele, né, não tinha mudado nada. Na verdade, ele não tinha noção de que o dono havia morrido. Ok? Então isso vai acontecendo, né? Essa rotina, ele mantém essa rotina até, né, os seus últimos dias. Então vamos aí à correção, né, da questão 1, agora que a gente já sabe um pouquinho aí desse texto. A questão 1 diz o seguinte: considerando-se a organização do texto, a autora utiliza. Bom, quando a gente pensa em organização, é uma questão de estrutura, né? Como o texto está escrito. Nosso gabarito para essa questão é letra B. E por que letra B? Bom, quem lê o texto sabe, né, que ali existe o narrador, ok, e que ele não participa do texto. Ele só conta a história. Então ele é um narrador onisciente, ele não é um narrador personagem. O texto está sendo escrito em terceira pessoa, por pequenas vezes, acho que 2 vezes só, né, que vem ali em primeira pessoa, mas a maioria, né, da grande parte do texto está sendo feita em terceira pessoa, na qual o narrador vai contando a história do jovem e do seu cãozinho com uma riqueza de detalhes, né, daquela relação entre os dois, ok? Então, nessa questão a gente vai falar sim que o gabarito é letra B, a gente vai afirmar isso e vamos avaliar as outras questões. As outras opções. Na opção A, vem dizendo assim: os tempos
do presente, né? Que a autora utiliza os tempos do presente na maior parte e ela não usa presente. Na sua maior parte ela usa pretérito, né? Que é o passado. Então a gente já descartaria essa possibilidade aí da letra A. Na letra C, vem dizendo assim, um narrador em primeira pessoa que corresponde ao papel dos personagens. Bom, eu já expliquei, né, anteriormente, que não tem essa questão aí. O narrador não é personagem dentro do texto, ele só conta realmente o que aconteceu, né? Então, a gente já descartaria em função disso. Na letra D, vem dizendo que o tipo textual é o descritivo. Muitas pessoas confundem isso, né? O texto realmente, ele vem sendo feito com uma riqueza de detalhes, o autor vai escrevendo ali, né? Vai descrevendo, melhor dizendo, várias situações que é para nos ambientar em relação ao texto. Porém, isso não faz com que o texto seja descritivo. Na realidade, como a gente já falou lá atrás, o texto é um texto contado, né? Então, assim, é uma narração que se apoia na descrição, como sempre acontece, né? Mas não que ele seja o tipo textual descritivo, ok? Então, não haveria essa possibilidade. E a gente nem segue o resto da opção, porque a gente já mata ela aí. Na letra E, vem dizendo que a autora utiliza o discurso direto. Não, o que é o discurso direto? Não é aquela troca de diálogo entre os personagens? Não se faz presente no texto, né? O texto não é feito em discurso direto. Então, a gente já eliminaria também. E aí a gente fecha a questão gabarito letra B, ok? Vamos para a próxima questão. Questão 2. A palavra disciplina presente no título do texto faz referência. Bom, quando a gente vê lá aquela questão, a disciplina do amor, o que significa isso? Lendo o texto, a gente percebe que o cão tem uma disciplina, né? Ele é como se fosse ensinado, né? Porque ele sempre vai no mesmo horário, no mesmo lugar para esperar o seu dono. Então, é essa questão de fidelidade, da rotina que ele criou, a disciplina, né? Fazer sempre a mesma coisa, e no caso aí, em nome do amor, né? Que ele tinha pelo seu dono, lá pelo jovem, é que está sendo questionada aqui. Então, essa palavra disciplina, presente no título do texto, faz referência à fidelidade de um cachorro a seu dono, que é a letra C. Vamos analisar as demais. Na letra A, vem dizendo assim, há um relógio preso à pata do cachorro. Bom, isso não tem nada a ver com a questão de ser disciplinado ou não, né? De ter uma disciplina. Na letra B, a pontualidade dos animais domésticos. Bom, o texto nem fala de uma forma geral de outros animais. Fala de um cachorro específico, né? Que ia sempre lá na esquina esperar o seu dono. Então, isso não quer dizer que todos os animais domésticos, né, seriam pontuais como esse cãozinho. Na letra D, vem dizendo assim, há o amor que existe entre o cão e o jovem. Bom, a questão da disciplina não está se relacionando a isso, tá? Então, o gabarito é letra C. Perdão. E aí eu esqueci de analisar a letra E. Vamos lá. A atitude das pessoas de irem todos os dias ao trabalho, essa estaria totalmente descartada, acho que é por isso que eu esqueci, porque ela é tão absurda, não tem nada a ver com essa questão da disciplina que está falando aqui no texto. Então, nosso gabarito é letra C. Ok? Vamos seguir. Vamos à questão 3. A partir da leitura da passagem, então, disciplinadamente, como se tivesse um relógio preso à pata, nas linhas 22 e 23, é possível inferir que... Bom, já começo analisando esse enunciado, pensando na palavrinha inferir. Vamos lá. O que significa essa palavrinha inferir? Significa concluir, né? Deduzir, depreender. Então, o que a questão quer saber não está literalmente no texto,
né? Não é para você olhar e ler por cima do texto, é para você fazer uma análise conclusiva, você tirar suas próprias conclusões. Então, a partir, né, dessa leitura aí, dizendo, então, disciplinadamente, como se tivesse um relógio preso à pata, a gente conclui o quê? Seria essa questão, né? E aí, a gente tem como gabarito a letra E, né, que vem dizendo que o cachorro sempre esperava seu dono no mesmo horário. Porque a questão aí, como se tivesse um relógio preso à pata, né, demonstra que assim, ele ia sempre no mesmo horário. Então, é exatamente ali o nosso gabarito letra E. Na letra A, vem dizendo assim, o cachorro, assim que anoitecia, voltava para casa e levava sua vida normal de cachorro até chegar o dia seguinte, quando o dono retornava. Não era isso que acontecia. Ele ficava lá aguardando, né? Isso acontece mais à frente, quando o dono não retorna mais. Mas nesse momento aqui, ele fica ali, esperando na esquina, entende? Vamos lá, letra B. O cachorro tinha um relógio preso ao corpo para esperar o dono sempre no mesmo horário. Impossível isso, né? Não tem nada a ver. Tanto que lá no enunciado, ele vem falando o seguinte, como se tivesse, não é que ele tivesse de fato, né? Como se tivesse. Então, também não seria aí o nosso gabarito letra B. Letra C. Os animais, apesar de irracionais, são muito espertos e conseguem saber reconhecer as horas. Essa era aquela opção absurda. Sempre tem uma absurda, né? A gente começa a ler as questões e a gente já vê assim, ó, essa aqui eu tenho certeza que não é. E aí a gente já elimina, fica entre as 4. Então, essa aqui seria essa que a gente já eliminaria de cara, né? Porque dizer que os animais são tão espertos que conseguem ler, né, ou reconhecer as horas é demais. E temos aí a letra D, onde diz, as pessoas da vila conheciam o cachorro e faziam-lhe festinhas sempre no mesmo horário, para que ele soubesse a hora de esperar pelo dono. Não tinha nada a ver com isso. As pessoas até gostavam do cachorrinho, brincavam com o cachorrinho, mas não tinha nenhuma relação com a espera, né, do seu dono lá na esquina, ok? Então, a gente vai fechar o gabarito aí, né, na letra E, ok? Vamos para a questão 4. Essa questão 4 causou algum estranhamento em alguns candidatos que queriam, né, até montar recurso junto à banca, questionando aí o gabarito que a banca forneceu. Mas, a gente lendo e analisando com calma, friamente, a gente consegue identificar que o gabarito está correto, ok? Então, vamos analisar devagar. Questão 4. A passagem, uma tarde era inverno, ele lá ficou, o focinho voltado para aquela direção, linhas 38 e 39. Revela que o cachorro, e aí eu vou voltar, né, no parágrafo anterior, linha 29, para a gente poder entender todo o contexto, né? Então, vem dizendo aqui, já se sabe que o jovem morreu, ok? Foi dito no parágrafo anterior. E aí, a gente começa assim, o penúltimo parágrafo. Todos os dias, com o passar dos anos, a memória dos homens, as pessoas foram se esquecendo do jovem soldado, que não voltou. Casou-se a noiva com um primo. Os familiares voltaram-se para outros familiares. Os amigos para outros amigos. Só o cachorro, já velhíssimo, era jovem quando o jovem partiu, continuou a esperá-lo na sua esquina. As pessoas estranhavam, mas quem esse cachorro está esperando? Uma tarde, era inverno, ele lá ficou, o focinho voltado para aquela direção. Então, quando no contexto a gente consegue perceber que o jovem morreu, mas a vida continuou, né? A vida continuou para a noiva, para os familiares, para os amigos, e só o cachorro que ainda continuava ali pensando no dono e voltando lá para a mesma esquina de sempre.
E aí o texto também diz que ele já estava velhíssimo, né? Então, assim, se passaram muitos anos. E no final, no último parágrafo, vem aí dizendo exatamente essa expressão. Uma tarde, era inverno, ele lá ficou. Então, dali ele não saiu mais, porque é o nosso gabarito, né? Letra A, morreu esperando o dono, ok? Então, como eu falei, algumas pessoas questionaram essa questão, achando que poderia ser a letra C, o gabarito, tá? Mas nessa passagem, quando a gente consegue entender o que significa esse ele lá ficou, a gente consegue perceber que esse ele lá ficou não está dizendo que ele continuou a esperar pelo dono todos os dias no mesmo horário, como diz a letra C, ok? Então, o nosso gabarito a gente vai confirmar, vai ratificar o gabarito da Koziak, tá? Que é a letra A mesmo, tá? Morreu esperando o dono. Eu até vou aqui falar sobre as demais, mas eu acho que ficou tão claro, né? Na letra B diz que ele pressentia que o dono estava voltando. Eu acho que dá pra gente perceber que não. Na letra D, gostava de receber os afagos das pessoas que passavam por ele, não tem nada a ver com essa passagem. Na letra E, diz, não queria perder cada movimento do retorno do seu dono, também não tem nada a ver, tá? Então, a gente vai ficar realmente com o gabarito aí que a Koziak deu, que é a letra A. E vamos à questão 5. A questão 5 diz, a palavra festinhas no texto significa uma... E aí você voltando ao texto, né, tem aquela questão lá que os vizinhos gostavam muito do cachorrinho, né, e faziam ali festinhas com ele, né, ou seja, brincava de uma forma alegre, né, porque é assim que a gente faz, nós mesmos fazemos isso, né, quando tem um cachorrinho engraçadinho, né, inteligente, aí a gente fica ali brincando com o cachorrinho. Então é a mesma coisa, os vizinhos faziam isso com o cachorrinho. E o que significa esse festinhas? E aí a gente vai responder, gabarito letra C, brincadeira alegre, né? Na letra A gente teria pequena festa, o que não se encaixa aí nessa questão de ser festinhas e aí ser pequena festa, não é nesse sentido que a palavra festa está no diminutivo. Letra B, reunião divertida, também não caberia aí, não chega a ser uma reunião. D, reunião de cachorros, essa que realmente não tem nada a ver, né? Aquela que a gente elimina sempre. E letra E, brincadeira sem importância. Nosso gabarito dessa questão, então, vai ficar pela letra C.